Estou aqui a convite do Yuri Vitorino. Meu nome é Adair Komaru. Eu sou técnico em eletrônica, formado aí na Escola Técnica Parobé de Porto Alegre. Trabalho em emissora de televisão desde 1979. Eu trabalhei na televisão educativa aí no período aí entre 1983 e 1986. Na época eu fazia manutenção de VT na TV Gaúcha e entrei na área de manutenção da televisão educativa também. Na TVE, eu entrei a convite do Jorge Clips. Os meus superiores imediatos na época eram o Francis Mar e o Flammarion. O Francis Mar responsável pela área de manutenção, o Flammarion acima dele. E logo em seguida entrou o Guacir, o engenheiro Rubens, que se eu não me engano está aí até hoje. O responsável, o diretor técnico, era o Major Cardoso, né? Eu lembro de colegas de todas as emissoras de televisão que também trabalhavam na televisão educativa. Tinha o Esperoto, que era da Bandeirantes, o Cláudio Martins, que era da TVS, hoje SBT, e o Flavinho, que foi antiga TV Tupi, o Flavinho Divino, o Sapinho, tinha algumas figuras. Tinha gente também de outros departamentos que foram transferidos, emprestados para a televisão educativa, que nem o Drédia, que era formado em eletrônica, trabalhava na Polícia Civil. E tinha um perufo lá no morro também, no morro do transmissor Marconi preto e branco, né? Era dado manutenção pelo perufo. Acho que perto de 85, 86 mesmo, entrou na televisão a turma um molequinho chamado Evaldo. Na época eu me lembro bem que quando eu fui sair me desligar da televisão educativa, ele fez uma carta trote muito engraçada, né? O pessoal brincava o tempo inteiro, bem-humorados, e eu guardo essa carta até hoje. Ele falava alguma coisa como eu teria que ressarcir a televisão educativa por prejuízos causados. O pessoal era um ambiente bastante descontraído, né? E o pessoal brincava muito. Isso era apesar de não deixar de lado a coisa séria de tocar a emissora, né, com muito empenho, mas o pessoal trabalhava num ambiente muito gostoso, muito descontraído. Na área de operações também tinham vários colegas de outras emissoras, né, que nem o Mazzoni, que o Ernesto Nunes, o Aldo Bernardes, o Cláudio Russo, o Ancélio, né, Newton Bastos, que tinha uma atividade paralela na área de música, com música nativista, também a gente tinha altos papos. O Marcos Grade, que está aí na televisão até hoje, né? No estúdio tinha algumas figuras também, que nem o Índio, o Giba, o Zamba, né? O Giba, se não me engano, era da televisão educativa, da televisão difusora, desculpa. Junto com a educativa, ele trabalhava na televisão difusora também. E quando eu falo difusora, quer dizer Bandeirantes, tá, pessoal? E nos equipamentos da época, eu peguei funcionando ainda as câmeras Marconi preto e branco, né? Elas eram usadas como câmera de cartão, porque a emissora não tinha ainda naquela época, quando eu entrei, um gerador de caracteres. Depois, nos anos seguintes, foi adquirido um gerador de caracteres que eu mexia muito nele, porque, se eu não me engano, ele veio num padrão esquisito e não tinha direito como ligar na mesa. Eu tive que fazer umas modificações nele para poder ligar ele em DSK numa mesa de Panasonic que se tinha na produção, né? Existiam também muitos monitores preto e branco da Marconi, excelentes monitores, mas preto e branco, né? Mas que nos possibilitavam a monitoração, né? Com uma qualidade boa quando ele funcionava, né? Porque já também eram bastante antiguinhos. E existiam outras relíquias, né? Na central técnica tinha um processador de vídeo chamado TA19 da RCA, que por acaso eu conhecia por ter trabalhado na TV Gaúcha também, um similar, e nos garantia também algum padrão de qualidade na transmissão aí do estúdio lá para os transmissores, que ficava separado, não sei como é que está hoje aí. Existiam as câmeras coloridas da marca Bosch, né? E os VTs BCNs também da Bosch. E, se eu não me engano, depois do incêndio, esses equipamentos ainda foram renovados. Eu me lembro que foi um engenheiro alemão instalar as novas câmeras coloridas, as novas BCN,
que as primeiras não tinham slow motion, né? Essas com certeza foram usadas, as BCN 40, é o que se tinha na época do incêndio, né? Depois entraram as BCN 50, 51, que tinha slow motion, era uma sofisticação. Isso foi instalado por um engenheiro alemão e pelo representante da Bosch no Brasil na época, o Horst Dutch, que havia sido o meu professor de VT na TV Gaúcha, né? Um colega, amigo até hoje, né? Trabalhou como representante da Bosch Furnish em São Paulo, e por ocasião da instalação e da visita desse engenheiro alemão, o Horst acompanhou essa instalação. Bem, o incêndio aconteceu em 83. Eu já tinha começado a trabalhar na televisão educativa, né? Mas era bem no meu começo aí. E alguns colegas, a maioria dos colegas da televisão gaúcha não sabiam ainda que eu trabalhava na TV educativa também, né? No instante do incêndio, que se deu o incêndio, eu estava trabalhando na TV gaúcha, né? E aí começou aquele zum, o pessoal falando que a televisão educativa estava pegando fogo, né? Como era ali pertinho, né? A distância entre a TV Gaúcha e a televisão educativa, o antigo prédio da Piratini é pequeno. O pessoal foi correndo lá para ver o que estava acontecendo de fato e eu fui junto, né? Ainda com o jaleco da RBS, chegando lá de fato, né? Para nossa surpresa, estava pegando fogo e não tinham bombeiros ainda, mas o pessoal já estava se auto-socorrendo, né? Muita gente, o pessoal tinha saído do prédio, o pessoal da técnica estava voltando a entrar no prédio para retirar os equipamentos. Eu cheguei lá, estava o Perufo tentando coordenar aquela saída, né, pelas portas do estúdio, dos fundos, levando os equipamentos maiores e mais caros, né, tentando salvar do incêndio e ao mesmo tempo tentando evitar que esse salvamento quebrasse alguma coisa, né, porque era um bem tumultuado. E as condições no prédio estavam péssimas, né, a luz elétrica já havia sido desligada, então o prédio estava às escuras, sem janelas, né, e com um cheiro de queimado, de carvão, uma fumaça terrível. Nisso chegaram os bombeiros, né? Então se somou a escuridão e a fumaça, o alagamento do piso também, né? O piso começou a ficar alagado, né? Na verdade piorando um pouco as condições de resgate do equipamento que a gente tentava salvar, né? Aí voltei para a RBS para concluir lá o meu período de trabalho, porque o meu plantão, meu horário de fato na televisão educativa era à noite. E quando eu voltei lá à noite para fazer o meu horário na educativa, os colegas, além de ter salvo o equipamento, já tinham conseguido pôr a emissora de volta no ar a partir da unidade móvel, né, do caminhão de Estela, e já estavam praticamente com uma central técnica montada no antigo prédio que fica no fundo, que seria destinado à rádio educativa, né? Mas que naquele momento ainda era um grande depósito de entulho, de equipamento velho da Piratini, eu acredito, né? E então foi alocado, aí o pessoal reformulou esse espaço, né? Retiraram um pouco daqueles entulhos, reorganizou e abriu um espaço ali para montar uma central técnica provisória, um switchmaster provisório. Então, quando eu cheguei lá, na verdade já estava as coisas com condição até de vir a passar a funcionar, sair do caminhão e passar a pôr no ar a partir daquela central técnica e switchmaster provisórios que estavam ali naquele prédio, né? O engraçado daquele prédio é que, como ele era um depósito de entulho, estava cheio de aranha, né? Então a gente de noite tinha que tomar o cuidado de sentar nos banquinhos altos e não ficar com os pés no chão, porque as aranhas passeavam pelo chão lá, né, até que alguém detetizasse tudo. Isso era uma preocupação a mais. Me lembro que nos dias seguintes, após se instalar provisoriamente, como a gente ainda não estava em condição de produzir muito conteúdo, né, só o jornalismo funcionava, a produção estava parada, não tinha como gravar novos programas, o Mazzoni conseguiu emprestado um jogo de futebol que estava acontecendo, né? Então tinha umas emissoras de Porto Alegre fazendo um pool para cobertura de futebol e cedeu por empréstimo esse sinal para a televisão educativa ter algo interessante para pôr no ar. Eu fiquei ajudando o Mazzoni fazendo replay daquele jogo emprestado,
né? E eu me lembro que quando terminou a cobertura desse jogo de futebol, alguém do pool ligou lá para o Amazônia reclamando que, porra, a gente não estava tão mal assim, né? A gente estava até enfeitando demais aquela, aquela programação improvisada de futebol, fazendo os replays, coisa que nem todas as emissoras estavam em condição de fazer. Esse era o espírito, né, que dominava, né, a televisão educativa, apesar de toda a informalidade, apesar das brincadeiras todas, o pessoal muito bem-humorado, se buscava sempre fazer o possível, né, fazer mais do que o possível, mais do que o esperado. Então era muito bonito esse empenho, né, de colegas que, na verdade, fora dali da televisão educativa eram meio que concorrentes, porque cada um trabalhava numa emissora comercial diferente, mas sob o teto da TVE se tornavam companheiros, né? E se brincava muito e se trabalhava muito para superar as dificuldades. As dificuldades que já eram normais do dia a dia, né? dado às vezes a precariedade de condição, equipamento muito antigo, mas sempre se fez das tripas coração, né? Sempre se superou essas precariedades, né, com um empenho profissional, buscando botar no ar a melhor qualidade possível. E isso apareceu muito na época do incêndio, né, esse empenho do pessoal em, apesar das condições adversas, ir para o ar a qualquer custo, né, em termos de dedicação. Né, o pessoal ficou ali sem pensar em horário, dispondo de seu tempo mais do que o usual, para que as coisas voltassem à normalidade, né? Para que a emissora pudesse superar aquele evento trágico. Das máquinas, né? Como eu falei, a BCN, na época que eu fiz os replays, ainda era BCN 40, então eu não podia fazer um slow, né? Depois do prédio restaurado, a gente voltou a ocupar o prédio, né? Se reinstalou, se aproveitou para dar alguma reformulada nas coisas, né? Mas se instalou as BCN, logo em seguida vieram os equipamentos novos da Bosch, que eu estava falando. Existiam umas Umatics também, a Sony do Brasil tinha na época uma fábrica de Umatics em Curitiba. Umas Umatics bem básicas assim, né? Mas que supriu um pouco do mercado, né? Pequenas emissoras de televisão, agências de publicidade, né, adquiriram desses Umatics, né, mais simples, né, eram equipamentos da linha VO e VP, não eram os BVPs, né, não eram os broadcastings, BVUs, aliás, né, que seriam os Umatics, seriam BVU, a linha broadcast, mas existiam as linhas VP e VO, que eram tidos como Pro, eram máquinas mais simples. Então, se recebia a programação via Embratel, gravava nessas Umatics, né, e é o que se tinha para trabalhar. Aproveitando para falar aí um pouco das VTs de grande porte, né, uma peculiaridade dessas máquinas da Bosch é que elas eram um padrão não muito difundido no Brasil, né? Então, as máquinas Bosch BCN 40, 50 são do tipo B, usam fita de 1 polegada, padrão do tipo B. Em contrapartida, né, existiam o padrão dominante no mercado na linha de 1 polegada eram as Sony e Ampex e RCA, OIM da Sony, na verdade, né, do tipo C, 1 polegada do tipo C. A maior diferença é que o padrão Sony, o padrão tipo C, é uma helicoidal de quase 360 graus. Então, numa passada de cabeça, é gravado um frame inteiro, o que possibilita fazer um quadro parado, um slow motion, a partir diretamente da fita. As máquinas da Bosch, no tipo B, apesar de ser 1 polegada, usa uma cabeça muito menor, um grau de contato de 190 graus, faz uma gravação segmentada na fita, similar à tecnologia quadruplex, talvez por isso de vez em quando alguém chame a BCN de quadruplex, não é. Mas ela usa essa segmentação na gravação e leitura, o que obriga a máquina a ter um processamento e um armazenamento digital
para poder fazer um quadro parado, fazer um slow motion. A máquina fazendo slow era muito estranha, porque ela fazia barulhos e voltava a fita, era meio frenética a operação dela em slow. Mas funcionava no ar, tinha uma excelente qualidade, né? As máquinas quadruplex mais antigas, o quadruplex foi o primeiro padrão de VT, de videotape comercial, né, lançado no mundo. Então, antes disso, as gravações eram praticamente protótipos, né? Então, as quadruplex da Ampex, as AVRs 1, 2, depois 1000, 1200, foi o que difundiu o quadruplex no mundo. E depois a RCA também reinou nessa área, né? Com as TR-60, 61, TR-600, que foi o top, né? Da qualidade de equipamento quadruplex. Evidentemente, quando começou o quadruplex era a válvula ainda, acredito que não tenha existido no Brasil quadruplex a válvula, se existiram foram muito poucas. Talvez a Globo ou alguma emissora do Rio São Paulo tenha tido um, porque eram caríssimos, né? Então, para se ter uma ideia, um VT quadruplex mais sofisticado era alguma coisa que custava por volta de $120 mil. E com uma única máquina você não faz nada, né? Então, você só grava ou reproduz. Se quiser fazer uma montagem, tem que ter pelo menos 2 máquinas para fazer um corte seco, o que já significa o dobro de investimento, né? Então, de $120 mil se passaria a $240 mil. E se quiser fazer uma fusão, fazer um efeito entre 2 imagens, tem que gravar numa terceira, precisam de 3 máquinas, mais mesa de vídeo, mesa de áudio, aí vai para $500 mil, é brincadeira. E para ver a gritante diferença, hoje em dia se faz isso num celular, literalmente um celular que custa 1/1000 desse preço, faz isso tudo, né? Capta, coisa que VT não faz, e edita, monta e faz efeito, né? E carrega no bolso, e tudo isso em HDTV. Então, o avanço tecnológico foi astronômico aí nesse período aí de 20, 30 anos, né? Porque esses equipamentos eram gigantescos, carésimos. Uma máquina de videotape quadruplex, além de ter sido astronomicamente cara de comprar, ela era cara de manter também, porque exigia um técnico altamente especializado. Uma cabeça de uma máquina de vídeo durava de 200 horas a 1000 horas, né? É evidente que essa evolução técnica toda popularizou e democratizou o vídeo, né, de uma forma que até poucos anos atrás, 10 anos atrás, era inimaginável, né? O que fosse o grau que fosse atingir de divulgação, né, de possibilidade. Então, quem começa hoje nem sonha a dificuldade que foi no passado, né? E a exclusividade que era você lidar nessa área, né? Uma coisa que eu sempre gostei muito nessa área de televisão foi exatamente isso. Você está num setor de atividade de tecnologia de ponta, né? Então, a área de vídeo, emissora de televisão, produção, sempre foi, em termos de tecnologia, uma área de ponta. Você estava ali lidando com o limiar da tecnologia. O equipamento, os engenheiros tinham que se superar para conseguir fazer, com a tecnologia que tinham em mãos, dar conta do recado. Foi assim que nasceu a quadruplex e foi assim que evoluíram as outras bitolas, né? Então, na sequência da quadruplex, depois vieram as helicoidais, né? Nas helicoidais se enquadram aí as tipo B, tipo C, as Boschs, as Ampex, RCAs, né? De 1 polegada. Depois vieram as Umatics. As Umatics, na verdade, começaram como um padrão doméstico, né? Uma alternativa aí de padrão doméstico no Japão, né? E com a evolução do Umatic, ela acabou demonstrando uma vocação para o ENG, né? Para o Electronic News Gathering, chamado no Brasil de jornalismo eletrônico. Para quem não acompanhou essa história, se chamava jornalismo eletrônico em contraponto ao jornalismo não eletrônico, o jornalismo cinematográfico, porque até a entrada do ENG, a única forma portátil de se fazer uma captação era com película, né? Então, o cinegrafista era um repórter cinematográfico. Ele ia à rua com uma câmera filmadora, acho que bastante, uma das mais usadas foi a CP16 da Canon,
que era uma filmadora sem áudio. Então o repórter cinematográfico trazia um texto redigido por ele próprio e lido depois no estúdio por um âncora, e durante a leitura do âncora passa em background e passava o filme montado em moviola, né, como ilustração da matéria jornalística que estava no ar. Com a entrada do Eng, uma das coisas que aconteceu é que todo o material passou a ter áudio. Então, na época do filme, poucas matérias mereciam o deslocamento de uma equipe maior, de um equipamento mais caro e de um uso de um filme mais caro com áudio, né, porque existiam filmes 16mm com banda magnética para que se pudesse fazer a captação do som direto. Né, para que houvesse agilidade no jornalismo, do contrário, teria que sonorizar ainda a matéria, e o que ia complicar muito. Então, quando era uma matéria muito importante, se deslocava uma equipe maior para poder fazer a captação do som também, o que exigia também uma montagem mais sofisticada, né? O fato das quadruplex começarem a sua montagem mecanicamente, com fita, com splicer, como se fosse uma sonoplastia, passando a gilete na fita, também vem da cultura do negativo, né? Porque no negativo você, para montar, corta o negativo, emenda ele, escolhe as cenas, corta e emenda. Essa mesma filosofia de montagem era usada no áudio, com a sonoplastia, e no início da quadruplex também. Se cortava, se gravava, pegava os pedaços de gravação, cortava fisicamente a fita e emendava fisicamente. Logo em seguida, as quadruplex passaram a ter o recurso de edição, né, recurso que se manteve nas máquinas seguintes, helicoidais de 1 polegada e uma TIC, né, e o timecode surgiu já nas quadruplex, né, inclusive o padrão EDL também surgiu ainda nas quadruplex, né. As TR-61 já tinham timecode, e TR-600 também tinham timecode. É claro que as máquinas que nasceram sem timecode poderiam acrescentar esse recurso, porque era gravado como uma trilha de áudio, né? Nas TR-600 já eram nativos, e inclusive a TR-600 conseguia a precisão de um frame. Então você conseguia fazer uma stop motion, conseguia fazer uma edição de precisão com as TR-600, que foi, acredito, o auge das quadruplex, né? E essa cultura toda, essa evolução técnica toda, evidentemente foi passando para as gerações seguintes de equipamentos, né? Então as máquinas 1 polegada do tipo C e do tipo B já vieram com timecode, já vieram com toda essa cultura que favorece a montagem, uma montagem de precisão, né, onde você consegue escolher um fotograma, ou fazer um stop motion, ou fazer outros tipos de trabalho, né, baseados num equipamento mais preciso, né. A evolução dos computadores foi fantástica nesse período. Então, em 83, recém estavam chegando aí os primeiros clones de ZX80 do Sinclair, que era quase um brinquedinho aquilo, né? Mal conseguia pôr no vídeo alguns poucos caracteres, algumas poucas letras, né? Não conseguia processar e mostrar a tela ao mesmo tempo. Mas foi o começo da computação, os anos Z80, com o clock, que hoje que a gente fala em gigahertz, quase micro-onda. Aliás, na faixa do micro-onda, naquela época o clock de um computador desse era 3 MHz, né, e se achava aquilo fantástico, né, com 1 ou 2K de memória RAM, né, foi o comecinho dos computadores, até aparecerem aí os IBMs PCs, né, deixar de ser um hobby, né, e passar a ser um equipamento, né. Demorou um tempo também para que se passasse de 64K de memória, que aquilo, 64K de memória parecia uma coisa fantástica, mas não armazenava um fotograma de vídeo sequer, né? Então você não conseguia nem sequer botar uma imagem parada, uma foto na tela de um computador, era impensável, né? O primeiro computador que fez isso foi um assombro, né? Hoje em dia você dá play em HD TV, num dispositivo móvel que carrega no bolso, né? Então, outro marco de evolução técnica, né? Que sempre que surge, imediatamente se vai para o mercado de televisão e vídeo, porque é um mercado onde é exigido alta tecnologia, alto desempenho,
né, e flexibilidade e agilidade, né. Esses registros externos feitos em película, que tinham lá na televisão educativa, muitos foram perdidos no incêndio, mas eu fiquei feliz em saber que alguma coisa resistiu àquele trágico evento, né? Que é um material muito importante. É um material que conta história, que conta a história de uma época em que era difícil de fazer imagem, de captar imagem, né? Difícil de montar, era muito caro tudo. Então, esses raros registros são uma preciosidade, né? Que eu acho que tem que ser cuidado, o pessoal tem que entender a importância de preservar essas imagens, porque hoje em dia é muito fácil, qualquer criança tem no bolso um celular e registra os eventos, e registra as coisas. Naquela época, você tinha que dispor de uma infraestrutura muito grande, muito cara, com profissionais muito especializados. Então, todo e qualquer registro antigo, em película ou em videotape, é uma preciosidade, né? Que eu espero que se consiga recuperar o máximo possível desse acervo e disponibilizar para as pessoas, né? Para que todos conheçam, todos tenham acesso, né? Esses registros todos, né? Muitos deles vão trazer em si as características e os defeitinhos da época, né? Então, o 16 risca fácil, tem grão, vai aparecer. Nos primeiros filmes coloridos, cores típicas dos anos 70 vão estar lá, né? São marcas de uma época, né? Da mesma forma como a Quadruplex, com seus bandings e marcação de cabeça e esse tipo de coisa, são típicos da época, né? Então as pessoas vão ter acesso às imagens que se tem em Orticon, né, que nem as câmeras Marconi, também são extremamente típicos, né? Então um técnico mais antigo, quando bate o olho, enxerga e sabe a época em que foi feito, porque são imagens datadas pela tecnologia, né? Datadas pelo visual que aquele equipamento dava naquela época, né? Hoje em dia a gente acha o HD TV maravilhoso, daqui a algumas décadas alguém vai olhar para trás e vai enxergar precariedade nessas imagens também, mas isso é fruto da evolução técnica, né? Então segue o baile aí, certo? Parabenizo aí a televisão educativa por essas iniciativas, ao Yuri em particular,